Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 18 de março de 2023, nesse sábado, nós estamos antecipando a celebração de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria e padroeiro da Igreja. Alguns dados importantes. Essa celebração tem profundas raízes bíblicas. José é o último patriarca que recebe as comunicações do Senhor através de humilde via dos sonhos. Assim como o antigo José é o homem justo e fiel, que Deus pôs como guarda de sua casa. Ele liga Jesus, rei messiânico, à descendência de Davi, o esposo de Maria e pai putativa, guia a Sagrada Família na fuga e no retorno do Egito, refazendo o caminho do êxodo. Papa Pio IX declarou o patrono da Igreja Universal e João 23 inseriu seu nome no cânon romano. Que Deus possa, pela intercessão de São José, abençoar a nossa paróquia, a nossa cidade, a nossa igreja. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 1, versículos de 16 a 18, 21 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, na qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos da nossa paróquia aqui, Padre Antônio Vieira, que nasceu em 1608 e morreu em 1697, dizia: assim como há esperanças que tardam, há esperanças que vêm. As esperanças que tardam tiram a vida. As esperanças que vêm não só não tiram a vida, mas acrescentam os dias e os alentos dela. Há esperanças que tardam, há esperanças que vêm, e nós, mergulhados nisso, hoje nós fazemos memória de São José, esposo de Maria. José durante muito tempo foi esquecido pela igreja, e de uns séculos para cá começou a ser resgatado pela tradição ao olhar a importância dele. Durante muito tempo ele não foi lembrado, a literatura sobre ele é pouca, a literatura devocional é muita, mas a literatura sobre ele não é tão vasta assim a respeito de José. José, que é um homem da descendência de Davi, é um homem que Deus interfere na vida dele, e acho que 4, 5 vezes que aparece a palavra sonho no Novo Testamento, digamos 3 ou 4, só uma vez que não se refere a ele, e o resto sempre se refere a ele. José é um homem que não fala, mas é um homem que sonha com Deus, e que Deus usa do sonho para interferir na vida dele. Com um detalhe: toda vez que Deus entra no sonho de José, pede a José fazer aquilo que ele não quer. José não queria acolher Maria. Deus entra no sonho de José e diz: acolha, casa. Depois Deus, tudo arrumado, tudo resolvido na família, o menino nasceu, cresceu, trabalho. José vai para o Egito. E aí vai José para o Egito, fazendo memória do José antigo do Egito. Depois, lá no Egito, se organiza, filho cresce, família, trabalho, tal, clientela. José volta. Aí José volta. Mas no meio do caminho, José muda o percurso, porque quem está lá talvez não queira bem a ele. Então nós temos esse José que tem esse valor. É um homem que tem o termo justo. E na Sagrada Escritura a gente sempre tem que lembrar que Deus no Antigo Testamento é chamado de justo.
Então, falar que José é justo, quase está dizendo, ele se comporta como Deus, no sentido, ele faz o que Deus espera. O modo de agir dele é o mesmo modo de agir de Deus. Falar que alguém é justo, acaba sendo a mesma coisa. Mas olha, Deus é justo no Antigo Testamento, e se ele é justo, ele está agindo conforme Deus. E José tem a responsabilidade de proteger e cuidar de Maria, e a responsabilidade de educar Jesus e dar uma profissão a ele. A tentação de José de abandonar Maria, a gente pode interpretar muita coisa, mas uma das interpretações é que não é que ele está com raiva de Maria estar grávida, porque conhecendo-a, ele vai concluir que seria muito difícil ela ter traído ele. Ainda mais que Nazaré é muito pequeno, vivia só em casa, não tem muita possibilidade disso. Mas José também é um homem de fé, que sabe que quando tem algo extraordinário, tem a mão de Deus. E se tem a mão de Deus, a sua postura é afastar. Se tem o dedo de Deus, a sua postura é afastar. Se tem presença de Deus, a postura da gente é se afastar. Quando Jesus no Horto das Oliveiras fala para os soldados, sou eu, eles se afastam e se prostram. Diante de Deus eu tenho que me afastar e me prostrar. Diante da presença de Deus e da manifestação de Deus, eu tenho que reconhecer a minha pequenez, a minha fragilidade, a minha insignificância, e que se eu sou alguma coisa, por misericórdia, amor e carinho que Deus tem para comigo. Se eu tenho alguma importância, é por causa do carinho, da misericórdia, do amor que Deus tem para comigo. E por isso, quando a gente faz memória desse homem que é casado com Maria, e a gente não entra nessas questões morais, porque isso não é importante. O importante na vida de Maria, o importante na vida de José, não é a vida afetiva, sexual, íntima deles. Isso é uma preocupação desnecessária, mas é a fé e o testemunho de vida e o modo com que Deus resolve interferir na vida deles. Maria é bem-aventurada porque acreditou. José é abençoado porque obedeceu a Deus, que interfere no seu sonho e pede para sempre fazer o que ele não quer. Entendeu? E a gente não tem muita mais informações de José. É alguém da descendência de Davi, mas na tradição histórica a gente sempre tem referências de José, um esposo de Nossa Senhora, pai de Jesus, o que tem a responsabilidade de acolher Jesus e dar o nome a ele. A autoridade de dar o nome ao recém-nascido é do pai, é o pai que tem que dar o nome. Por isso João Batista é Zacarias que escreve na tabuzinha, João é o seu nome. Então essa responsabilidade, José vai assumindo isso. José é um homem também que vai compreendendo no início da vida de Jesus e vai acompanhando e protegendo todos. É alguém que tem Maria na frente, que é normal, mas é aquele homem que dá suporte. Aquele homem que garante, aquele homem que na sua vida, na sua seriedade, garante a realização das coisas, garante tudo aquilo que precisa ser realizado e compreendido. Por isso a gente vai pedindo sempre a Deus que ao olhar para José, a gente começa a pensar sobre pessoas assim. Quais são os Josés de hoje? Gente que trabalha, gente que acolhe, gente que obedece a Deus, gente que tem títulos bons, né? É bonito a gente ter o título de justo. Gente que aposta na vida, gente que acredita, que mantém a esperança, gente que não desiste por qualquer coisa, gente que tem um coração em que Deus tem a liberdade de entrar, que dá liberdade a Deus de interferir no seu sonho, e interferir no sonho significa interferir no inconsciente. Os nossos sonhos vêm do nosso inconsciente. E aí Deus está até no inconsciente de José. Não é só uma coisa da consciência, não é só uma coisa da lucidez, do pensamento. É um homem que Deus está no seu inconsciente, que Deus age naquilo que é o mais profundo da nossa consciência, dos nossos sonhos. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé, guie o nosso coração e sejamos agradecidos pela presença de São José, e que São José interceda por todos nós, interceda pela nossa paróquia, pela nossa igreja, para que nós nessa igreja sinodal sejamos missionários, homens e mulheres que levam a palavra de Deus e dão testemunho da fé que vivenciam. Um abraço e até mais.